Olá, minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã quente de domingo, já disse que a gente tem 30 graus, mas é só no termômetro mesmo, porque a sensação térmica é de 35 graus para quem está no sol. Para quem está à sombra melhorou um pouquinho, estava 34 graus há uma hora, agora está 33 graus, porque aumentou um pouquinho o vento normal daqui. Mas hoje calor grande para todo mundo, a sensação térmica quando atingimos a máxima de 32 vai para 38 graus. E a madrugada não está fácil não, promete 26 graus, 26 sozinho já é muito difícil, imagine que nós vamos ter uma sensação térmica nessa hora de 29 graus, para lascar mesmo. Bom, chegando com esse tema agora, zero álcool versus o corpo, eu já tinha falado sobre essa nova onda, principalmente entre os jovens, né, de não mais consumir álcool, de consumir bem menos álcool no podcast da semana passada. Resolvi aprofundar um pouco mais porque, como é uma tendência em janeiro, né, o tal do janeiro seco, dry January na Inglaterra, que foi o que falamos no podcast passado, agora eu trago o Drynuary, o Drynuary, né, porque é americano, que é o janeiro seco dos Estados Unidos. E querendo ou não, a reportagem lá do New York Times, que foi reproduzida pela Folha, ela traz detalhes interessantes sobre como o corpo reage a um mês sem álcool, né? Na verdade, um período sem álcool, não é só bem um mês, não. É porque como o pessoal tira o mês de janeiro sem beber, eles resolveram, então, mostrar o que é que melhora, o que é que piora com esse período de abstinência, né? Então, eu resolvi aprofundar, já que já foi abordado isso no podcast da semana passada. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nos últimos anos, entre 15% e 19% dos adultos adotaram essa história do Drynuary, né, o janeiro seco. E eles fazem com uma esperança clara de desintoxicar um pouco o fígado, né? O fígado sofre muito quando a gente consome álcool, que normalmente não se consome pouco, né? Então, eles realmente fazem nessa intenção. Então, como eu disse, o The New York Times publicou a reportagem, que é de Melinda Wenner Moyer. A Folha republicou, né, reproduziu, traduzida, obviamente, que a Folha é publicada aqui no Brasil. Então, o The New York Times procurou lá Danielle Dick, que é professora e diretora do Centro de Pesquisa sobre Vícios da Universidade Rutgers, para saber os benefícios de um mês sem álcool, sem o consumo de álcool. E mesmo com pouca pesquisa a respeito, o que dá para afirmar é que esses benefícios dependem do quanto e com que frequência você bebia antes desse período sem álcool. Mas independentemente, né, do quanto e com que frequência você bebia, você verá melhorias em muitas áreas, porque o álcool tem sim muitos e variados efeitos no nosso corpo, né? Inicialmente eles já dizem assim, que você parou, né, abstinência, começou lá o tal do Dry January, ou aqui, como eu digo, esse é o período da quaresma, né? O povo tá agora fazendo a quaresma seca, vamos dizer assim, né? A quaresma sem álcool. De início você se sente pior, depois você vai melhorar. O início traz uma certa irritação, às vezes tem algumas pessoas que ficam um pouco depressivas, porque o álcool, quando você consome, né, ele diminui os níveis dos hormônios do estresse. Então, você começa a beber, você se sente mais calmo. Mas, quando você... Aí tem que ficar de olho, porque pode ser que você já esteja numa fase de consumo de álcool mais arriscada. Por exemplo, se quando houver abstinência, você sentir confusão, alucinação, febre ou convulsão, e olha que tem gente que sente isso, aí precisa procurar ajuda médica, porque você já está no estágio pior. Mas se você também já sabe que consome álcool em excesso, e o que é o consumo de álcool em excesso? Tem gente que não tem ideia do que seja isso. Se você consome diariamente ou quase diariamente, no caso dos homens, 5 ou mais doses num período de 2 horas, vejam que tem a ver com a quantidade e a quantidade de horas. Preste atenção. E o que é dose? É uma lata, né? Uma dose de cerveja, por exemplo, é uma lata. Ou uma long neck.
No caso dessas bebidas destiladas, é aquele copo medida que é posto nos copos variados, né? Cachaça, uísque. Então, cada bebida dentro da sua dosagem. No caso do vinho, é uma taça. Então, se você consome, no caso dos homens, 5 ou mais doses, num período de 2 horas, cerca de 2 horas. No caso das mulheres, presta atenção, porque é uma dose a menos. As mulheres vão atingir um volume maior de álcool com menos álcool. Fisiologicamente dizem que é porque os homens têm mais músculos e aí eles têm uma resistência maior, a mulher vai ter menor. Então, se para o caso das mulheres, 4 ou mais doses, uma dose a menos já é o suficiente para estar, então, diariamente ou quase diariamente, para estar nesse consumo de álcool em excesso. Então, se você faz isso, você nem pode entrar nesse janeiro seco, na quaresma seca. Você não pode entrar no período de abstinência sem que você procure ajuda médica antes de entrar no período. Porque você pode ter esses sintomas aí de confusão, alucinação, febre, convulsão. Então, é legal fazer, mas procure uma ajuda médica até para saber como reagir, como reconhecer os sintomas. Para as outras pessoas, que são a maioria, eu imagino, né? Após alguns dias de sobriedade, aí sim, vai chegar aquele sentimento de que você está melhor, né? Você vai começar a se sentir melhor. O álcool, ele ajuda a adormecer mais rápido, só que ele piora a qualidade do sono. Então, se você para de beber, você já vai acordar mais descansado ou mais descansado. O álcool também desidrata, né? Já falei isso no podcast passado. Então, sem ele, a tendência é que você sinta uma redução na frequência, né? Até na intensidade das dores de cabeça, na fadiga. E mais, olha, para quem vive procurando cosmético ou procedimentos estéticos, sem consumir álcool, existe imediatamente uma melhora da aparência da pele. Até pela desidratação que o álcool causa, né? Quanto mais se bebe também, maior a probabilidade de disfunções sexuais. Então, outra coisa para ajudar na sua vida, né? Sem álcool, a vida sexual tende a melhorar. Não, isso é fato, viu, gente? Foi feito nessa reportagem, é porque eu não coloquei o nome de todos os especialistas, só botei de Daniel Dick, mas são vários especialistas entrevistados lá pelo The New York Times a respeito disso. Aí o coração e o fígado também agradecem, obviamente. O fígado até a gente já sabe, né? Só não sabe por quê. Mas vou dizer agora, olha, o álcool, o consumo moderado, entenda, moderado não é leve. Leve é bem abaixo, moderado já é um consumo considerável de álcool. Ele aumenta a pressão arterial e pode causar danos aos vasos sanguíneos e até os ritmos cardíacos, né? Passam a ficar anormais. Ele aumenta o nível dos radicais livres no sangue. E esses radicais livres podem aumentar o LDL, que é o colesterol ruim. Então, sem álcool, esses radicais livres, por exemplo, começam a ser removidos do corpo imediatamente. Melhoram a saúde do coração. E isso já desde o primeiro dia após a última bebida. É super rápido esse efeito. O consumo excessivo de álcool também prejudica o fígado, porque aumenta o risco de doenças hepáticas. E as doenças hepáticas, em geral, não são nada fáceis de tratar, né? Então, assim que você parar de beber, as enzimas hepáticas, são aqueles exames, né? TGO, TGP, gama-GT. As enzimas hepáticas começam a diminuir. Dentro de 1-2 meses, voltam aos níveis normais, desde que você já não tenha causado muitos danos ao seu fígado por causa do álcool, né? Se você já tiver causado, essa melhora vai demorar ou pode nem acontecer. E depois da abstinência, né? Se você voltar a beber, o que é que acontece? Bom, depois do janeiro seco, você pelo menos vai começar a beber menos, porque a abstinência, o fato de você não ter bebido durante um bom tempo, vai ter, certamente diminuir a sua tolerância, né? Então você já vai se sentir meio torpe, né? Embriagado, assim, com uma dosagem bem menor. E pode acontecer até de você nem querer mais. Você ficou tanto tempo sem que você já não sente mais falta, não quer mais beber álcool. É bastante comum, inclusive, que essa abstinência leve as pessoas a perceberem que bebiam muito. Porque normalmente quando você está bebendo, já está acostumado, essa quantia, mas depois você começa a perceber. E também entender qual é a motivação para isso, né? Inevitavelmente vai surgir lá a reflexão, eu preciso disso, né? Eu preciso beber para me sentir assim ou assado, né? Há também a própria quebra dos hábitos,
Tem gente que, por exemplo, toma uma taça de vinho todo dia após o trabalho. Aí você entra num período desse de abstinência, né? Que nos países do hemisfério norte tem sido janeiro seco. E eu aposto que pra cá, né, na América Latina pelo menos, vai ser a quaresma seca, que já acontece. Né? Então você quebra esse hábito, você não vai mais tomar vinho todo dia, depois nem vai querer mais. E um estudo na Grã-Bretanha, que foi feito em 2016, descobriu que mesmo 6 meses depois dessa onda aí do Dry January, né? Você passou o janeiro sem um mês, né? Sem beber. Mesmo quando você volta 6 meses depois, as pessoas bebiam álcool em média 1 dia a menos do que bebiam antes do período da abstinência. E também quase uma bebida a menos, uma dose a menos por dia, em comparação ao período antes da abstinência, né? Então, se você pensar, vamos imaginar pelo pior, uma pessoa que bebia os 7 dias da semana e que, portanto, os 30 dias. Vamos imaginar um mês de 28 dias, né? A pessoa que bebia os 28 dias já vai beber 4 dias a menos. Já não vai beber 28, vai beber 24. E se ela beber, vamos imaginar 4 doses, né? Não são, mas vamos imaginar 4. O limite em que as mulheres começam a ter um consumo excessivo. 4 doses por dia ela bebia. Então, com os 4 dias a menos que ela vai beber, ela já vai tomar 20 doses a menos no mês. E os outros dias todos, ela tomando uma dose a menos, né? Os 24 dias, são 24 doses a menos com os 20. Pronto, 44 doses a menos por mês. É muita dose a menos, né? É claro que isso vai fazer bem para a saúde e, no mínimo, vai fazer bem para o seu bolso. Porque imagina aí, 44 latas de cerveja. Eu estou lembrando aqui rapidamente da Spaten, que uma caixa com 12, quando está em promoção, custa R$47. 47, 44, né? 40, vamos botar 50, 45 para ficar fácil. Pronto, R$45. 12 latas, R$24,90. Né? Eu disse quantas? 44, né? Pronto, 48 latas vai dar 180, deve dar uns 170. São R$170 a menos, né? No seu gasto aí, já dá para comprar outra coisa, já dá para fazer uma matrícula na academia. Se você conseguir uma academia barata, dá até para fazer mais de uma modalidade. Olha como a sua vida vai melhorar só de você começar a adotar esse hábito de tirar um mês seco. Né? Como melhora a sua vida pro resto dos 6 meses, pelo menos. A gente não sabe depois dos 6 meses se o consumo aumenta novamente, mas pelo menos durante 6 meses você vai ter aí. Isso eu tô falando de cerveja. Se for pensar em uísque, minha gente, que é super caro, a economia é bem maior. E para isso eu tô falando de dinheiro, porque a questão da saúde já tá aí mais do que comprovado pelos especialistas e pelas especialistas, que o organismo agradece esse período de um mês sem um pingo de álcool, e porque você termina bebendo menos mais pra frente e a saúde só melhora, né? Então, é um caso a se pensar. Eu prometo que esse assunto encerrou agora, né? Eu falei da moda, porque é uma moda que não é nem baseada em saúde, é moda. Ninguém quer mais sair para beber, ou sai para beber pouco. Já falei lá no podcast da semana passada, no boom que tem acontecido das cervejas sem álcool, né? As empresas investindo muito, porque estão tomando mesmo conta do mercado das cervejas sem álcool. E agora eu falo da questão da saúde e tô falando até do dinheiro. Olha como você vai melhorar sem consumir álcool, né? Vai sobrar mais dinheiro aí no fim do mês. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Espero voltar também na próxima semana com mais um podcast sobre futebol, outro sobre assuntos variados. Até lá!